foi vandalizada na tarde de terça-feira com a palavra Gaza pintada em vermelho em seu pedestal. Este incidente faz parte de uma série de atos de vandalismo realizados por ativistas pró-Palestina na capital holandesa. O monumento de bronze que representa Anne Frank com uma mala na mão, olhando para sua antiga casa no número 37, tem um profundo significado histórico e emocional. Aí com informações do Ivan Kleber, inclusive, essa matéria, tá? Tem aí na imagem, para vocês verem aí a imagem do que fizeram com a estátua da Anne Frank. Você vê, graças ao Ivan Kleber, nós temos acesso a essas informações, Brás. Porque essa matéria que a gente acabou de ler estava em holandês. Foi o Ivan Kleber que localizou para a gente. Tá? Estava em holandês. E as matérias sobre o Museu da Segunda Guerra estavam em polonês. Isso não aparece na imprensa brasileira, porque não interessa às agências internacionais divulgarem esse tipo de acontecimento. Notícia internacional que vocês veem na grande mídia são só aquelas que as grandes agências que produzem conteúdo em inglês repassam. Então a BBC, a Reuters, a AFP... Eles filtram. Eles filtram, porque essas agências são tomadas, as redações são tomadas por esquerdistas. Tem, às vezes, um ou outro jornalista ainda bom que trabalham, né? Então, todas essas agências, ainda existem bons jornalistas ali dentro, mas, assim, são a minoria. Eles são massacrados por uma maioria esquerdista que tomou conta de todos os cargos, de todos os altos escalões. Falar, Brás, mas é por isso que você precisa assinar o BSM. Porque se você não assinar o BSM, você não vai ter acesso a essas notícias, né? São as notícias faltantes. As notícias faltantes. Exatamente. Vejam só que é a mesma coisa, meus amigos. A notícia anterior, ou seja, que São Maximiliano Kolbe, a família Ullmann e o Witold Pilek foram removidos do Museu da Segunda Guerra Mundial em Gdansk, na Polônia, é a mesma notícia que essa. Só que aconteceu na Holanda. O que é isso daí? É um memorial. É um memorial de quem? De uma vítima do totalitarismo. Uma vítima do nacionalsocialismo. Assim como São Maximiliano Kolbe foi uma vítima do nacionalsocialismo, assim como a família Ullmann foi uma vítima do nacionalsocialismo, assim como o Witold Pilek foi uma vítima do comunismo. Então, essas vítimas não interessam aos donos do poder. Essas pessoas não podem ser vítimas para os donos do poder. São vítimas que, digamos assim, atrapalham a narrativa dos donos do poder. Anne Frank é uma dessas vítimas. Então, o que esse Gaza significa aí? Olha, só nós que estamos vinculados a um dos 3 grandes eixos de poder global, que é o bloco islâmico, só nós podemos ser vítimas. Só Gaza que pode ser vítima. Anne Frank não pode ser vítima. Eles estão tirando o direito, eles estão tentando apagar as vítimas do totalitarismo. Porque quem escreve Gaza está defendendo um local que é governado por totalitários islâmicos. Vocês já pararam para pensar? Estou falando em tempos normais, em tempos de paz. Não estou falando agora na guerra com Israel. Mas em tempos de paz, o que é Gaza? Gaza é uma ditadura totalitária. Gaza, as pessoas não têm a menor liberdade. Não têm liberdade de expressão, não têm liberdade econômica. Tanto é que os palestinos vão para Israel para tentar trabalhar, para ganhar a vida, né? Não têm liberdade econômica, estão condenadas à miséria. Toda a ajuda internacional é direcionada para quê? Para o terrorismo, para a militarização. Então, é isso que essas pessoas estão defendendo. Elas não estão defendendo as vítimas de Gaza. Elas estão defendendo o eixo de poder representado por Gaza.
Esse é o problema. E para isso é preciso apagar a memória. É preciso apagar a memória do Holocausto nazista. É preciso apagar, no caso da Rússia, é preciso apagar os crimes do comunismo. É isso que eles estão tentando fazer, apagar os crimes do nacionalsocialismo e os crimes do comunismo. Esse é o processo. Estão tentando apagar e transformar as vítimas, né, em peças de ficção. Né? Não existiram. Não existiu São Maximiliano Kolbe. Não existiu a família Ullmann. Não existiu Vitor Dupillec. Não existiu Anne Frank. Porque todos esses personagens da história real do século XX atrapalham a narrativa dos donos do poder. Perfeito, Briguet. E olha só, bom, por falar em genocídio cultural, que é literalmente o que está acontecendo, não é? Essa situação que você falou, né, quando eu publiquei aquele artigo no BSM, que se tornou parte do meu livro, O Mínimo sobre a Queda da Europa, chamado O Ano Zero dos Progressistas, Sim. Eu falava justamente sobre essa necessidade de destruir a última prova de que nós estivemos ali. Não é que são os monumentos, é a memória material de um povo. Porque a memória cultural do europeu, basicamente, ela já foi destruída. Se você ler o meu livro, O Mínimo sobre a Queda da Europa, tá, você vai ver um trecho onde eu conto uma visita à antiga Sé de Leiria, uma das igrejas medievais mais importantes de Portugal, que foi transformada num museu da tolerância religiosa ou alguma bobagem assim. Então transformaram a antiga igreja, porque antigamente essa igreja, antes do século XII, ela era uma sinagoga, era a sinagoga de Leiria. É de se entender, então, que depois, quando a Sé foi para um edifício maior, renascentista, e a Sé antiga medieval ficou desocupada, né, o projeto de restauração talvez recuperasse essa memória da sinagoga, não é? Já que Portugal sempre tem uma história muito forte com a sua comunidade judaica, principalmente os judeus de Leiria. Né? O que é omitido, apagado da história ali, é que boa parte dos judeus de Leiria não se converteram durante o período da Inquisição. Existe um anacronismo. Durante a visita guiada, a senhora que faz a visita do museu, que é uma senhora que se diz católica e parte do salário dela é pago pela própria arquidiocese de Leiria e Fátima, ela passa a viagem toda guiada ali, todo o tour guiado, pedindo desculpas pela Inquisição e pelo que a Igreja Católica fez aos judeus e não sei o que lá. O problema é que as conversões forçadas aconteceram em Portugal, e isso realmente é um período negro da história de Portugal, mas isso aconteceu no fim do século XV para o início do século XVI. A sinagoga de Leiria tornou-se igreja em Leiria na Idade Média, entre o século XII e o século XIII, porque boa parte dos judeus de Leiria voluntariamente converteram-se ao cristianismo, incluindo a principal figura da vida judaica de Leiria, que era o poeta Francisco Lobo Rodrigues, que era um intelectual da comunidade judaica que se converteu, se tornou cristão, é considerado o pai da poesia pastoril portuguesa, e que ele próprio doou altas somas de dinheiro e de propriedades da família para a igreja. Então, na verdade, não houve um vilipêndio ao patrimônio judaico. Mas tudo isso é deixado de lado, sabe por quê? Porque o que importa, no final das contas, é que meteram um Alcorão gigantesco no centro. O Alcorão não fazia parte da história. Então, mas aí porque teve os muçulmanos e não sei o que lá. Eu falei, sim, os muçulmanos que invadiram e mataram. Aí eu falei para a guia, sim, os muçulmanos que invadiram e mataram cristãos, que invadiram Portugal, mataram cristãos, sequestravam crianças nas costas portuguesas, que foram responsáveis por criar dezenas de cidades fantasmas nas costas de Portugal, porque as pessoas se mudavam da cidade com medo dos piratas muçulmanos que aportavam para raptar crianças. Esses muçulmanos, eles têm que ser homenageados dentro da nossa antiga diocese,
Eu até entendo uma homenagem à comunidade judaica, mas uma homenagem aos muçulmanos. E outra, porque eles ocupam o centro da catedral? Não importa, é para varrer. Existe memória a tudo, menos memória aos portugueses católicos que fundaram aquela nação. Isso nós estamos falando de Portugal, uma das nações mais católicas e tradicionais da Europa. Certo, Briguet? Então, assim, porque culturalmente a posição dos europeus é sempre essa: desculpe-nos por sermos brancos, desculpe-nos por sermos cristãos, desculpe-nos pela colonização. Culturalmente já acabou. O último vestígio que existe, você anda ali, você percebe, peraí, essa civilização que em tese é demonizada, parece que fez algo muito bom, não é? Porque os monumentos estão ali, as catedrais estão ali, as estátuas estão ali. Existe um vestígio material de uma civilização, como, né, as pistas deixadas ali, o trilho de pão que foi deixado pelos nossos antepassados para a gente encontrar o caminho para casa. E existe um desespero dos progressistas para varrer esse trilho, essa pista que nos leva a entender quem nós realmente somos, o que a civilização cristã realmente é. Eu não falo nem civilização ocidental, eu falo em civilização cristã, que abrange muito mais do que o conceito geopolítico de Ocidente. É necessário varrer. O inimigo não é o Ocidente, o inimigo é o cristianismo, o inimigo é a memória cristã da Europa, da América Latina, do Oriente Médio. O inimigo é a memória cristã. Ela tem que ser varrida, tem que ser limpa a todo custo, a qualquer preço. E o último passo é destruir agora a materialidade, destruir o patrimônio histórico. Isso começou na Europa e no livro eu dizia que isso chegaria em breve no Brasil.